Olá, boa tarde. Vai decorrer em Coimbra, Lisboa e Alenquer um congresso internacional sobre o Espírito Santo em 2016. Um projeto cultural que apresentaremos daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos notícias da atualidade religiosa. A escalada de violência nos territórios de Israel e Palestina, com várias mortes nas últimas semanas, está a preocupar o Papa. O Papa pediu este domingo, no Vaticano, o fim do clima de ódio e vingança na Terra Santa, numa alusão às tensões entre israelitas e palestinos. Seguo com grande preoccupazione la situazione di forte tensione e di violenza che affligge la Terra Santa. In questo momento c'è bisogno di molto coraggio e molta forza d'animo per dire no all'odio e alla vendetta e compiere gesti di pace. No final da missa, que presidiu na Praça de São Pedro, Francisco convidou os participantes na celebração a rezar pela paz. Perché Dio rafforzi in tutti, governanti e cittadini, il coraggio di opporsi alla violenza e di fare passi concreti di distensione. Nell'attuale contesto medio orientale è più che mai decisivo che si faccia la pace nella Terra Santa. Questo ci chiedono Dio e il bene dell'umanità. Este domingo foi um dia histórico para a Igreja. Os pais de Santa Teresinha tornaram-se o primeiro casal a ser canonizado em conjunto. Beatos Vincentium Grossi. O Papa Francisco declarou santos os pais de Santa Teresinha, o primeiro casal a ser canonizado em conjunto, com exceção dos casos de martírio. São Luís Martin e Santa Zélia Martin foram proclamados santos durante uma cerimónia que aconteceu simbolicamente durante o Sínodo dos Bispos sobre a Família e no Dia Mundial das Missões, de que Santa Teresa do Menino Jesus é padroeira. I santi coniugi Ludovico Martin e Maria Celia Guerin hanno vissuto il servizio cristiano nella famiglia, costruendo giorno per giorno un ambiente pieno di fede e di amore. E in questo clima sono germogliate le vocazioni delle figlie, tra cui Santa Teresa di Gesù Bambino. Para esta canonização foram reconhecidas duas curas tidas como milagrosas. Pietro, criança italiana nascida em 2002 com uma malformação pulmonar, e Carmen, nascida em Espanha no ano 2008, prematura e com uma grave hemorragia. As relíquias dos novos santos foram levados pelas duas crianças durante a missa. O Papa canonizou ainda Vincenzo Grossi, padre italiano, fundador do Instituto das Filhas do Oratório, e Maria da Imaculada Conceição, religiosa espanhola da Congregação das Irmãs da Companhia da Cruz. La testimonianza luminosa di questi nuovi santi ci sprona a perseverare sulla strada del servizio gioioso ai fratelli, confidando nell'aiuto di Dio e nella materna protezione di Maria. Dal cielo ora veglino su di noi e ci sostengano con la loro potente intercessione. Por serem uma família normal, são um grande exemplo para estes tempos de crise de relacionamentos. Palavras do carmelita Emílio Martínez sobre a canonização dos pais de Santa Teresa de Lisieux. Estes foram dias intensos para a família carmelita que entre nós se reunia no seu terceiro Congresso Nacional com o tema Às Voltas com Deus. Trabalhos que contaram com a presença do diretor-geral do 5º centenário do nascimento de Santa Teresa de Ávila, que comentou a importância da canonização dos pais da Santa Carmelita Teresa de Lisieux. Uma família normal
que gera 3 filhas para a vida religiosa. Ellos son un testimonio para este momento en el cual la familia sufre una gran crisis y quizás nos aportan soluciones para superar esa crisis. Lo más hermoso es que son un matrimonio normal, que tiene los problemas de un matrimonio normal y los conflictos de un matrimonio normal. Cotidiano muito semelhante com o de tantos casais com filhos. Tienen una hija un poco más problemática, otra que es más caprichosa, otra que es ejemplar y muy buena, el padre tiene preferencia por unas, la mamá por otras, lo que es una familia y lo que ha sido toda la historia una familia. Y ellos nos ofrecen pautas, caminos para tratar de superar los problemas que se presentan en la familia sin necesidad de destruirla. Perante as dificuldades, os relacionamentos não terminavam, mas tentavam em conjunto superar os obstáculos. Eso es lo que ha tratado el matrimonio de Luis y Celia, arreglar las cosas cuando ha habido problemas, hacer frente a las situaciones conflictivas que se han presentado en familia y sobre todo vivir en torno a la iglesia, vinculados a una parroquia, al mundo de la oración dentro y fuera de la casa. Eso ha salvado la familia y ha hecho de esa familia una familia santa. Louis Martin e Zélia Guérin, casal que teve uma filha santa e ele próprio agora declarado santo pelo Papa Francisco. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre abriu uma delegação no centro histórico da cidade de Évora. As imagens que informam sobre a perseguição aos cristãos em todo o mundo vão estar mais perto de quem habita ou passa por Évora. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre abriu uma delegação no centro histórico da cidade e coloca um tema, por vezes esquecido, diante dos olhos de quem chega à Igreja de Santa Clara. Para o bispo diocesano, em causa está uma tragédia que afeta um número crescente de cristãos, sobretudo os do Médio Oriente e de alguns países africanos, que exige uma intervenção musculada da comunidade internacional. Estamos perante um fenómeno completamente novo, de contornos incontroláveis. Digamos que se trata de uma tragédia inumana com tendência a crescer ainda mais. Só uma intervenção musculada dos organismos internacionais poderá pôr fim a semelhante agressão injusta e também injustificada. Na sessão de inauguração da delegação da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em Évora, a experiência da perseguição aos cristãos chegou não apenas pelos relatórios que estavam expostos, mas também por duas vozes que a sofrem e experimentam e fazem chegar as ajudas do Ocidente a quem é perseguido. A irmã Annie, que está na Síria, na cidade onde crescem os ataques nestes dias, Alepo, e o bispo Dom Jorge Dadó, que vê movimentos fundamentalistas a crescer na Nigéria. Foram testemunhos que confirmam a necessidade de colocar o tema do martírio nos dias de hoje mais perto da região sul de Portugal. É muito importante ter entre nós esta delegação da Ajuda à Igreja que Sofre, porque é um meio de sensibilizar toda a população para as realidades que existem no mundo, sobretudo com os nossos irmãos que são perseguidos no tempo presente, que sofrem privações a nível económico, que não têm uma pátria. Um grupo de voluntários já existia na Arquidiocese de Évora e tem agora um espaço onde não só pode divulgar o tema da perseguição aos cristãos, como apelar à necessária solidariedade das populações locais. Nós, todos cristãos, precisamos também que haja algumas instituições que coordenem as atividades e que nos estimulem para não deixarmos esmorecer em nós esta necessidade e obrigação que temos de ajudar os nossos irmãos cristãos que estão espalhados pelo mundo. A delegação da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre está no convento de Santa Clara, no centro histórico da cidade de Évora. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora com José Eduardo Franco para apresentar o Congresso Internacional sobre o Espírito Santo. Muito boa tarde, Dr. José Eduardo. Boa tarde. Muito obrigado, antes de mais, por estar neste programa. Um Congresso sobre o Espírito Santo que, na apresentação, diz que tem o objetivo de atualizar e afrontar a crise. Que relação tem um Congresso deste género com a crise que vivemos?
Este congresso também visa celebrar a utopia e a necessidade de atualizar, de repensar grandes utopias que neste milénio foram pensadas em vista de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, etc., na linha de uma tradição, que é a tradição da chamada, que se inscreve e inspira na teologia da história de Joaquim de Fiore, pensou na terceira idade do Espírito Santo, e que depois esteve na base também da inspiração de tradições ligadas, promovidas pelas confrarias do Espírito Santo, que atualmente estão muito presentes nos Açores, mas têm as suas origens, segundo uma tradição, em Alenquer, por isso a relação com Alenquer e a promoção da Câmara de Alenquer, que vai fazer este congresso especial, mas ao mesmo tempo esta tradição utópica, no fundo, acaba por ser uma proposta de leitura daquilo que no presente está mal, está em situação de crise moral, material e do ponto de vista também de desigualdades e de injustiças, e propõe uma reforma social. E o culto ao Espírito Santo vai estar relacionado com esse desejo? Exatamente, com esse desejo. Um desejo que é um desejo, no fundo, milenar, que está escrito em todas as culturas, e que o cristianismo, de forma especial, atualizou essa urgência de criar um mundo melhor, uma humanidade melhor, mais perfeita. E, neste sentido, nós vamos colocar sob este congresso uma proposta de repensar a utopia. E por isso é que o subtítulo é Gênese, Evolução e Atualidade da Utopia da Fraternidade Universal. Nós hoje vivemos em tempos que eu chamo de globalização enlouquecida, desorientada, que precisa de uma nova utopia para repensar a relação entre os homens, entre os povos, numa perspectiva que a harmonize e que a oriente no sentido de criarmos uma globalização com face humana. E penso que estas tradições utópicas de inspiração cristã, neste congresso vamos também assinalar 5 datas centenariais, os 800 anos dos franciscanos, os 500 anos da beatificação da Rainha Santa Isabel, porque ela é considerada, de acordo com a tradição, a fundadora das primeiras confrarias do Espírito Santo em Alenquer, os 500 anos da edição da Utopia de Thomas More, que foi a primeira obra assim chamada utópica e que consagrou o conceito de utopia, os 500 anos do primeiro compromisso impresso das misericórdias portuguesas, que é um momento de institucionalização importante daquilo que eu chamaria uma forma de tentar institucionalizar, tornar a utopia prática, em termos da chamada solidariedade, que criou um género de instituições muito originais em Portugal e que hoje em dia tem um papel ainda fundamental e importante na nossa sociedade. E também celebrar os 300 anos da fundação do Patriarcado de Lisboa. Tudo isto acaba por ter relação entre si, porque Lisboa, de acordo também com a tradição portuguesa, que sonhava com o Quinto Império e que Portugal ia ter um papel importante no mundo, via Lisboa como a nova Roma, e a criação do Patriarcado também tem a ver com essa ideia de valorizar a centralidade de Portugal na construção de um mundo melhor. De que forma é que se vai concretizar e depois decorrer este congresso? Coimbra, Alenquer e Lisboa, e em 3 datas distintas? Diferentes. Nós acabamos por congregar, de forma inédita, um conjunto de iniciativas que estavam a ser pensadas para assinalar estas várias datas centenariais, e em vez de fazermos iniciativas dispersas, isoladas, decidimos concertar as vontades institucionais, propor uma cooperação, e dado que o Congresso Universal se chama da Utopia da Fraternidade Universal, tinha sentido também desenvolvermos uma cooperação fraterna, cooperativa, e assim será. Está concretizado esse desejo? Está concretizado. A Universidade de Coimbra, juntamente com a Universidade Aberta, a Universidade de Lisboa e a Câmara de Alenquer, que é a primeira promotora deste evento, vão-se concertar para realizar na Gulbenkian, em Coimbra e Alenquer, em datas diferentes, um congresso que acaba por ter uma relação entre si, mas também permitirá às pessoas que tiverem interessado em participar. Vai ser um momento extraordinário de formação, porque nós vamos revisitar a história portuguesa na relação com a história religiosa, com a história cristã e com a ideia de um mundo novo que foi sendo pensado e atualizado em cada tempo. E hoje em dia, nos tempos que correm, precisamos de
atualizar a utopia do mundo novo, da fraternidade universal, porque é algo urgente. Nós perdemos um pouco o sentido da utopia, devido ao pensamento utópico nihilista contemporâneo. E as utopias são importantes para repensar o mundo contemporâneo, fazer uma crítica à crise do presente e repensar o futuro. E, portanto, Portugal tem um papel importante e estas tradições, este legado tem um papel importante. E, nesse sentido, juntámos estas instituições todas e vamos fazer na Gulbenkian, em Alenquer e em Coimbra, em momentos diferentes. E será junho e setembro? Junho e setembro. De 2016. De 2016. Também será uma grande ação de formação para professores ao mesmo tempo e para todos os interessados. E quem não puder estar em setembro, poderá estar em junho, e assim abrimos espaço a uma participação de todos os que queiram. Também estarão aqui grandes especialistas de várias instituições internacionais, do Brasil, de França, de Itália, dos Estados Unidos, e portanto será um grande momento de cultura, de ciência, mas também de conhecimento de uma tradição espiritual extraordinária de marca cristã. Que tradições e marcas culturais e históricas que o professor José Eduardo Franco nos vai oferecendo em diferentes temas, em diferentes contextos. Por exemplo, numa última realização, este Congresso da Diocese de Funchal, cujas atas foram publicadas há alguns meses. E este é também um resultado dos congressos que vai organizando, deixar depois para a posteridade e deixar sobretudo para a investigação académica os resultados das investigações que são apresentadas nesses dias em congresso. Exatamente. Estes congressos acabam por ser um momento extraordinário de encontro, de ciência e de cultura, de partilha, mas também uma forma de estimular a investigação sobre uma determinada área que esteja esquecida, esteja desconsiderada e precise de ser revitalizada do ponto de vista do conhecimento. E no caso agora é a utopia. Agora é a utopia e as tradições do Espírito Santo, fundadores de uma grande utopia e que marcou e em que Portugal e a nossa cultura portuguesa foi banhada por este espírito e realmente gerou uma ideia de um mundo melhor, uma utopia também de marca portuguesa, mas dialogando também com as grandes utopias europeias e que foi importante para pensar um mundo novo. E nós temos este legado e temos esta missão, este dever de oferecer. Não esqueçamos que Portugal é o país que iniciou o processo de globalização. Vamos comemorar no fim desta década os 600 anos da globalização, com a descoberta da Madeira, o início da expansão marítima e a criação do primeiro ambiente global devido às viagens marítimas. E nós, logo somos o país pai da globalização, o país que tem mais experiência na globalização. Nos momentos que correm, Portugal também é chamado a ter uma palavra neste processo que precisa de ser repensado. E a partir do Portugal, com mais experiência da globalização, a sua experiência também pode dar um contributo importante. E a nossa cultura portuguesa, a nossa identidade foi sendo desenvolvida e pensada nesse diálogo com o outro, com o mundo que se abriu. E não perdemos com isso, antes pelo contrário, enriquecemos-nos. E portanto, com esta experiência de diálogo com o outro, construção de uma universalidade, de uma humanidade nova, nós também temos uma palavra a dizer. E isso faz precisamente pelo conhecimento da nossa história, da nossa cultura, do nosso legado, atualizando e com a cultura e com a história nossa, nessa experiência de diálogo universal, também contribuir para repensar uma nova orientação para a globalização contemporânea, à luz de um ideário que nós temos, que é educar para uma nova globalização. A participação, acredito que seja aberta nos vários momentos do Congresso. As comunicações estão também abertas a quem... São enviadas. Nós vamos agora apresentar publicamente o Congresso, vamos ter um site e todos que queiram conhecer, estudar e também desenvolver investigação e apresentar comunicações sobre estes temas, que são vastos e importantes, poderão enviar-nos propostas e nós analisaremos e consideraremos aquelas que tiverem qualidade e pertinência. Para um programa que se há de ir definindo ao longo dos próximos meses. Professor José Eduardo Franco, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este Congresso Internacional sobre o Espírito Santo, que vai decorrer em junho e setembro de 2016 em Lisboa, Alenquer e Coimbra. A construção da utopia está inscrita em todas as culturas humanas desde os tempos mais remotos.
Esta utopia evangélica de paz, justiça e fraternidade esteve na base da fundação das confrarias e das festas do Espírito Santo. Assinalam-se em 2016 5 importantes datas na história do pensamento utópico português e internacional. A chegada da Ordem Franciscana a Portugal, a beatificação da Rainha Santa Isabel, o primeiro compromisso impresso das Misericórdias, a publicação da Utopia de São Tomás Moro e a criação do Patriarcado de Lisboa. A Câmara Municipal de Alenquer acolhe um evento cultural e científico sem precedentes em Portugal continental, dedicado às tradições do Espírito Santo. O Congresso Internacional do Espírito Santo, Gênese, Evolução e Atualidade da Utopia da Fraternidade Universal, é realizado em parceria com diversas instituições científicas, nacionais e internacionais. Pensar a história e a atualidade das tradições centenárias do Espírito Santo num espaço de debate sobre as ideias de utopia e diáspora. Um momento ímpar para uma reflexão sobre a cidadania do futuro. Mais logo, siga o programa Eclésia na Antena 1. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.